Quanto tempo dura um dia? Se você respondeu 24 horas, você está certo, na maior parte do tempo. Mas a verdade é que essa resposta é muito mais complicada. Um dia pode ter 23 horas e 56 minutos, ou 24 horas e 1 segundo a mais. E às vezes, ele muda por causa de um terremoto. Hoje você vai descobrir por que o 24 horas é apenas um acordo humano, como a Terra muda seu ritmo, e por que isso obriga cientistas e computadores a corrigirem o tempo. Quando pensamos em um dia, imaginamos um ciclo perfeito. O Sol nasce, cruza o céu e se põe, marcando o fim de mais 24 horas. Mas, na realidade, a definição de um dia é mais complexa do que parece. Existem, na verdade, dois tipos principais de dia. O primeiro é o dia solar médio. É o que usamos no nosso cotidiano, baseado no tempo que o Sol leva para voltar à mesma posição no céu. Em média, são 24 horas. Mas, em média, não significa exato. Essa duração muda ligeiramente de um dia para o outro. O segundo é o dia sideral. Ele mede quanto tempo a Terra leva para girar uma vez em relação às estrelas distantes, e não em relação ao Sol. Nesse caso, o dia tem cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, a rotação real da Terra é um pouco mais rápida do que o nosso relógio marca. Então, por que usamos o dia solar como referência, e não o sideral? Porque o nosso calendário e a nossa vida dependem da posição do Sol. É o Sol que define as estações, a agricultura e até a forma como organizamos trabalho e descanso. Mas, ao escolher essa referência, aceitamos viver com pequenas variações no comprimento real de cada dia. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Se um dia não tem exatamente 24 horas, o que está mudando a duração dele? A rotação da Terra não é constante. Ela acelera e desacelera. E isso acontece por diversos motivos. O principal vilão é a Lua. A gravidade da Lua puxa os oceanos, criando as marés. Esse movimento de água gera atrito com o fundo do mar e, aos poucos, rouba a energia da rotação da Terra. Resultado: os dias vão ficando um pouco mais longos a cada século. Pouco mesmo, cerca de 2 milissegundos a cada 100 anos. Mas, ao longo de milhões de anos, esse efeito é enorme. Mas nem sempre o planeta gira mais devagar. Às vezes, ele acelera. Fenômenos como ventos fortes na atmosfera e correntes oceânicas redistribuem a massa da Terra e mudam seu momento de rotação, um pouco como um patinador que fecha ou abre os braços para girar mais rápido ou mais devagar. Eventos extremos também deixam sua marca. Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na Indonésia deslocou a crosta terrestre e encurtou o dia em cerca de 2,68 microsegundos. Parece insignificante, mas para cientistas que medem o tempo com precisão atômica, isso é enorme. E mais recentemente, o derretimento das calotas polares e o deslocamento de grandes massas de água estão mudando novamente a distribuição de peso no planeta, o que afeta a rotação. Ou seja, a duração do dia é como uma batida de coração. A distância parece constante, mas quando você mede com precisão, percebe que ela oscila o tempo todo. Se os dias não têm sempre a mesma duração, como mantemos nossos relógios em sincronia com o planeta? A solução encontrada foi simples na ideia, mas complexa na prática. De tempos em tempos, adicionamos ou retiramos um pequeno ajuste no nosso relógio oficial, conhecido como segundo intercalar. Funciona assim: quando a rotação da Terra atrasa em relação ao relógio atômico, acrescentamos um segundo extra. É como dar uma respirada a mais antes da virada de 1 minuto. Isso já aconteceu diversas vezes desde os anos 70. Mas aqui está a parte mais curiosa. Em breve, talvez tenhamos que fazer o oposto: retirar um segundo. Isso seria chamado de segundo intercalar negativo. Estudos recentes sugerem que, se a tendência atual persistir, isso poderia ser necessário por volta de 2029. Por outro lado, o derretimento polar redistribui massa e pode adiar essa necessidade. É um jogo de forças: núcleo, oceanos, gelo, todos mexendo na nossa régua do tempo. Seria a primeira vez na história que precisaríamos apagar
um segundo do nosso tempo oficial, porque a Terra, ao invés de atrasar, começou a girar um pouco mais rápido do que antes. Esse detalhe mostra como estamos vivendo um momento único. Até o tempo que parecia ser absoluto e imutável está sujeito às mudanças do planeta. No fim das contas, a duração de um dia não é uma engrenagem rígida. É um reflexo de tudo o que acontece na Terra, das forças cósmicas que nos puxam, ao sopro dos ventos e ao rugido dos oceanos. O tempo que vemos no relógio é apenas uma convenção humana tentando acompanhar esse planeta vivo, que nunca para de mudar. E se um dia você ouvir falar sobre um segundo intercalar negativo, lembre-se, não é apenas um ajuste técnico, é a prova de que o planeta respira, acelera e desacelera. E nós, inevitavelmente, dançamos no ritmo dele. O dia de 24 horas, ele é, no fundo, apenas uma média. A Terra, com sua vida e suas imperfeições, nos mostra que até o tempo pode ser mais flexível do que pensamos.